Temos páginas heróicas imortais. Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido. E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira. Que clássico, hein, meus amigos? Vou te dizer que o fogo desse jogo vai demorar pra apagar, hein? Tem assunto pra mais de metro, aliás, pra mais de quilômetro. Vou te mostrar tudo que rolou. Pode chegar chegando. Inclusive, já tem um novo técnico do Cruzeiro que foi apresentado agora há pouco na Toca da Raposa. Ele, inclusive, viu o jogo ontem no Mineirão. E foi um clássico daquele jeito, cheio de histórias e polêmicas. Reviu o lance, né? Eu acho que ele pisa intencionalmente, não foi sem querer. É óbvio que eles vão reclamar, né? Do fundo do meu coração, em momento nenhum, quis pisar no braço dele. É um erro grave, e aí o critério é usado só para um lado e não para o outro. Dudu foi pisoteado por um companheiro de profissão e que deveria ser, no mínimo, questionado as imagens. É só ver a imagem. Pega a imagem, agora com mais calma, faz ela em câmera lenta, pra você ter uma ideia, e faz ela no normal. No intervalo eu fui conversar com o árbitro sobre esse lance. E ele falou, não, a gente nem foi ver nem nada, porque no vídeo já falaram, o Dudu bota o braço. Não foi isso que eu vejo na imagem, isso pra mim foi de maneira proposital e era lance, pra mim, claríssimo de cartão vermelho. O pisão do Lianco no Dudu foi a polêmica número 1 do clássico e acabou sendo decisivo, porque o zagueiro seguiu em campo e 10 minutos depois... Foi um lance, claro, que todos me conhecem, eu não sou um cara maldoso. Tentei dar um tranco nele aí, mas a cabeça dele estava baixa e acabou pegando realmente o cotovelo. No VAR a imagem fica bem mais feia do que aconteceu. Com força excessiva, no rosto do adversário, é uma ação de cartão vermelho. Na verdade, o mais difícil é tentar entender o critério do VAR, porque para nós, o Dudu tomou um pisão aqui e nem chamou. E aí o do Gabi chama. Fico triste pelo Gabi, né, que com certeza ele queria dar o seu melhor e acabou sendo expulso ali. Você que está em casa, o que achou da decisão do Felipe Fernandes Lima, o árbitro do jogo? Falar do Felipe, pelo amor de Deus, pô, já cansei de reclamar dele. Com todo respeito, tá num nível muito abaixo. Por isso vai viver sempre apitando esse jogo de campeonato mineiro e nunca vai chegar no alto nível. Fica uma pena, assim, porque é muita pressão na arbitragem, né? No meio tempo aqui quebraram porta, entraram pra dentro, socaram tudo o VAR e fica isso condicionado lá pra frente, né? Aí fica o questionamento, por que veio o árbitro de VAR lá do Paraná? Não entendi essa. Por que veio um nascido lá em Curitiba? A gente sabe que o nosso rival, o treinador, é de Curitiba, né? Estranho. A arbitragem hoje foi boa. Quem falar que não foi boa a arbitragem hoje e tiver imparcial, eu acho que vai dizer que a arbitragem foi muito boa. Se não tem polêmica, não é clássico. Vamos falar das polêmicas. Quero sua opinião. Era pro Lianco ter sido expulso nesse pisão do Dudu? No mínimo, o árbitro tinha que ter sido chamado ao VAR pra observar. Porque eu acho que não tinha necessidade nem dele passar por cima do Dudu, muito menos pisar no jogador do Cruzeiro. E aí, se ele tivesse sido expulso, a gente não teria a outra polêmica do lance. Ele não estaria em campo. A expulsão do Gabigol. A expulsão do Gabigol, que não justifica. Se o Lianco não foi expulso, o Gabigol também não poderia ter feito o que fez. E acho que fez também pela catimba que o Lianco vem colocando desde aquele jogo lá em Orlando, nos Estados Unidos. Pra mim, lance claro, de vermelho. Talvez o Gabigol não tivesse realmente a intenção de atingir o rosto, mas ele é imprudente e atinge o rosto efetivamente. Cartão vermelho depois de auxílio do VAR, o árbitro inicialmente tinha dado amarelo. E aí, com isso, o Cruzeiro ficou com um a menos. Isso, pro jogo, foi devastador. O Atlético passou a ter a bola, jogou o Cruzeiro pra trás e fez seus gols. E o Cruzeiro ficou na bronca, inclusive vai protestar na Federação Mineira sobre a arbitragem do jogo de ontem. Falar desse cara, o Matheus Pereira, porque sem o Gabigol, talvez ele devesse ser a estrela do jogo, mas não conseguiu brilhar. Chamou muita atenção ele ter saído vaiado por parte da torcida. Outra parte o aplaudiu, né? Ele não teve nada a ver com o jogo de ontem, especificamente pra mim. Foi um jogo que o contexto foi péssimo pro Matheus, que é um cara que precisa da bola no pé. O Cruzeiro com um a menos, o Matheus ficava ali correndo atrás dos jogadores do Atlético, trocando passes. Então achei ontem a vaia um pouco exagerada sobre ele. Claro que tem um histórico de alguns jogos que ele não foi muito bem, o torcedor espera mais dele, principalmente em jogos grandes. Ele não tem um grande clássico no currículo dele pelo Cruzeiro, mas acho que ontem a vaia foi pegar pesado. Claro que o torcedor tem direito de se manifestar, a vaia do jogo, mas o Matheus também tem direito de ficar um pouco chateado. Vai ficar e pode ser útil, né? Vai ficar e tem que ser respeitado como um jogador do elenco naturalmente. Acho que ele foi muito honesto nessa entrevista e cabe ao torcedor também dar um suporte para ele poder desempenhar até o fim do ano. Uma rodada pro fim da primeira fase, a classificação tá assim, ó. Tombense, Atlético e Cruzeiro como líderes do grupo e hoje o Atlético iria passar para a próxima fase com 13. Cruzeiro classificado, o Atlético depende de uma vitória na quarta, quem se complicou foi o América, hein? O América não depende só de si, precisa ganhar na quarta e ainda ser
secar alguns adversários. Vamos ver como é que vai ser na quarta-feira esse chaveamento. Lembrando que só o Cruzeiro está classificado, os outros ainda batalham por essas outras 3 vagas abertas. Botar Guto Rabelo na resenha, ele tá na Toca da Raposa, porque Jardim, o novo técnico, apresentado agora há pouco, Guto. Boa tarde pra você. Boa tarde, Maurício, Henrique, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Pois é, o homem já até comandou treino hoje pela manhã e agora há pouco o Leonardo Jardim foi apresentado oficialmente como técnico do Cruzeiro, assinando o contrato por 2 anos. Ele disse que o projeto do clube foi fundamental para aceitar o convite, que tinha um sonho de trabalhar no futebol brasileiro, que a parte financeira foi a menos importante. Ele disse que nos últimos dias vem assistindo vídeos para conhecer melhor o elenco do Cruzeiro, mas que só depois de alguns treinos, de mais contato com os atletas, é que ele vai poder fazer uma boa avaliação e então dizer para a diretoria se quer ou não reforços para a sequência da temporada. Ele só disse que já está conversando com os dirigentes sobre a chegada de um zagueiro, porque o Cruzeiro recentemente perdeu o João Marcelo com uma grave lesão no joelho, dificilmente joga nessa temporada, e aí o Cruzeiro já está buscando uma nova contratação. Ontem ele teve no Mineirão. O que será que ele achou do clássico, hein? Vamos acompanhar. Foi um clássico que teve dois momentos, antes e depois da expulsão. É sempre difícil jogar com menos um. Acho que o adversário, por esse motivo, acabou por ganhar bem. Nós queremos fazer melhor no futuro e pronto, e fica uma experiência que não queremos repetir no futuro, ser mais competentes e ter uma equipa melhor para conseguir dar os resultados que a torcida, que a direção quer e que merece. Começa a era Leonardo Jardim no Cruzeiro. Henrique, o que é a primeira coisa que ele precisa trabalhar e mexer nesse elenco? Acho que o trabalho agora é conhecer o elenco. Conhecer os caras no dia a dia, conversar com algumas peças importantes, caras que ele vai contar para a temporada. E acho que ele tem uma vantagem, que é o jogo de quarta-feira ser um jogo só para definir a posição do Cruzeiro. Classificado? Já está na semifinal. Acho que ele vai poder usar a semana para treinar e recuperar bem o time. Porque vem as semifinais pela frente. Leonardo já começa com jogos decisivos, possíveis clássicos pela frente. Então ele precisa conhecer rápido esse time. E foi importante ontem ter estado no Mineirão para sentir o tamanho do Cruzeiro. Falamos, hein, Henrique? Muito obrigado. Fala, galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, ainda de cabeça inchada depois da derrota no Clássico para o Atlético Mineiro. Segunda-feira de apresentação do técnico Leonardo Jardim, que comanda o primeiro treino nesta segunda-feira mesmo. Quarta-feira, estreia diante do Democrata de Governador Valadares em Sete Lagoas. Torcedor do Cruzeiro amanhecendo aí de cabeça inchada e com razão. Derrota no Clássico para o Atlético Mineiro, expulsão de Gabigol, muita reclamação por parte do Cruzeiro. CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, falando sobre coisas da Federação Mineira de Futebol e já adiantando que não aceita mais árbitro de Minas Gerais em clássicos. Vamos ver como será no decorrer do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro está classificado, resta saber em qual condição e quem vai enfrentar nas semifinais. Lembrando que quarta-feira tem a última rodada, muita coisa ainda em jogo e no final de semana já teremos o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Estadual. As 2 semifinais nos 2 próximos finais de semana. Depois tem um tempo aí até março, caso o Cruzeiro passe da semifinal, a primeira partida da final no dia 8 de março. O time se reapresenta nesta segunda-feira e nesta segunda tem a apresentação do técnico Leonardo Jardim. Ele vai falar em entrevista coletiva, o Leonardo Jardim, que esteve no Mineirão acompanhando o Clássico, mais de 60 mil torcedores marcando presença, e o Cruzeiro, mesmo com a derrota inclusive, buscou a classificação, já que o Aimorés acabou sendo derrotado e o Cruzeiro está garantido como primeiro colocado no Grupo C do Campeonato Estadual. Quarta-feira, 7h45 da noite, em Sete Lagoas, Arena do Jacaré, é o duelo diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. Matheus Pereira, em entrevista na Zona Mista, uma longa entrevista inclusive, falando sobre vários assuntos, sobre a conversa que teve com a diretoria no final do ano passado, sobre um desejo de ser negociado com o exterior, até por causa do filho que vai nascer. Ele e a esposa, eles moram no Brasil e os familiares vivem no exterior.
e que ele teve essa conversa com a diretoria de um desejo para jogar no exterior e que no futebol brasileiro ele não tem intenção de se transferir para nenhuma outra equipe, somente se pintasse algo vantajoso aí para ir para o exterior. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, até revelou isso na entrevista exclusiva que a gente fez aqui quando fomos lançar o centraldatoca.com.br. O Matheus disse sobre as vaias que ele recebeu de parte da torcida no Mineirão, depois aplausos e que só com trabalho para ele mudar esta história. O Cruzeiro então, nesta segunda-feira, voltando a treinar, pensando na quarta e, claro, com a apresentação do técnico Leonardo Jardim. Começa uma nova era, o português assume o comando na toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!